Olá, bem-vindo ao Causos de Umbanda. Este projeto está contido no blog estudosdearuanda.wixsite.com/meu site, onde nós encontramos videoaulas, textos, apresentações, slides sobre a Umbanda e o curso de tradução à Umbanda completo você também consegue baixar. O caos de hoje, Cosme e Damião, está contido no livro Causos de Umbanda, a Psicologia dos Pretos Velhos, inspirado pelo espírito Vovó Benta. Todos os médiuns daquela casa de Umbanda aguardavam ansiosos o dia 27 de setembro de cada ano, quando acontecia a festa de Cosme e Damião. Enfeitavam todo o terreiro com bandeirolas e balões coloridos, compravam muitos doces e refrigerantes para agradar as crianças. Deveria ser um dia de festa, em que a aparente inocência dos espíritos que ali baixariam, aliada à tradicional alegria que eles conseguiam passar, traria alento a todos os consulentes. Após a abertura da sessão, com cantos alegres, iniciaram-se as incorporações. Alguns médiuns, mesmo agindo como crianças, demonstravam o equilíbrio e a firmeza de sua mediunidade, sem fazer nenhum estardalhaço, enquanto que para outros era hora de extrapolar, colocando para fora a criança mal resolvida que guardavam dentro de si. Um deles, o médium mais antigo da casa, em verdadeira algazarra, corria pelo chão qual criança engatinhando e literalmente agredindo alguns médiuns incorporados. Puxava o cabelo de um, beliscava outro, até que chegou ao alvo, ou seja, chegou até o médium com quem desejava acertar contas. Como energias iguais se afinizam e as contrárias se repelem, ele não encontrou resposta às suas agressões, mesmo tendo lançado mão de brincadeiras de mau gosto. No lado espiritual, o protetor da linha de Iori, que deveria ter trabalhado com aquele médium, e que por falta de afinidade vibratória não fez, buscava auxílio com um dos Exus que realizava a guarnição da casa, para que se pudesse acomodar o indisciplinado trabalhador. Se não queria ajudar, pelo menos não interferisse na tarefa dos outros. Imediatamente foi dada a ordem pelo guia-chefe para que se efetuasse algo priorizando o atendimento e que visasse a caridade, porque não poderia ser prejudicada pela má conduta de apenas um membro da corrente. Na tentativa de bagunçar ou chamar a atenção, o suposto Cosminho acabou escorregando e resultou numa torção em seu braço. Imediatamente, terminou a brincadeira e ele desincorporou. Ao final do atendimento, após as crianças desligarem-se dos aparelhos mediúnicos, manifestou-se como de costume uma preta velha para aconselhamento da corrente e análise do trabalho da noite. Dessa vez, a escolhida pelo guia-chefe foi uma das médiuns mais jovens, um tanto inexperiente, mas séria e estudiosa. Saravá. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Preta velha que ficou sentadinha em seu toco observava atenta e muito contente o trabalho dos filhos com as entidades do préstimo da caridade. Como Preta velha pertencia ao mundo dos mortos, enxergava os dois lados, e para quem está no plano astral é fácil identificar com que sentimento os médiuns se entregam ao trabalho. Para que entendam como isso se dá, saibam que todos os nossos sentimentos possuem cor, som. Não é porque a sessão era das crianças que as outras entidades atuantes na casa não estavam a postos, coordenando tudo. Entre as entidades espirituais que escolheram trabalhar na Umbanda, existia uma sincronia de vibrações e todos se comportavam como participantes de uma orquestra. Da mesma forma, se esperava que funcionasse o lado material, em que os médiuns da corrente formavam um conjunto e qualquer instrumento que desafinasse prejudicava de alguma forma o concerto. A energia condizente a esses espíritos que se apresentavam na forma de crianças tinha um grande poder de ação. Eram conselheiros, curadores, trabalhando com a magia dos elementos.
Por se apresentarem alegres e brincalhões, não se pode dizer que não podiam ser levados a sério. Pelo contrário, atuavam dando consultas e, como as crianças que são sinceras, não omitiam aquilo que as pessoas traziam escondido na alma. Só a forma de apresentação era de criança. Atuando no centro da força laríngeo, afinavam a sua voz, suavizando a sua voz, dando a ela uma conotação infantil. Todo o resto que se fazia em nome dessas entidades ficava por conta do medianeiro e de sua criatividade. Por isso, meus filhos, Preta Velha pede humildemente a todos que procurem trabalhar a criança existente em cada um de vós, fazendo como ela faz, ou seja, não armazene mágoas na alma. Criança, ao se zangar, choraminga na hora, mas em pouco tempo está sorrindo novamente, esquecendo-se de tudo. Criança não faz inimizades, porque não aprendeu ainda a sentir raiva e faz tudo com alegria. Diante do grande Pai, somos todos crianças. Por isso precisamos aprender a ter coração de criança. E tendo o Pai que temos, de maneira nenhuma podemos ser malcriados, não é mesmo? E assim despediu-se, deixando todos pensativos. Ao dirigente da casa coube se impor mais, cortando as arestas dos médiuns, sem se importar com o tempo que ali estavam, pois existem crianças que demoram mais para crescer. Era preciso educar, mesmo que fosse como fez o Exu, puxando a orelha ou o tapete quando necessário. O médium indisciplinado, enquanto curava o braço e se lembrava do motivo da dor, talvez pudesse repensar sobre seus sentimentos e tentar fazer renascer a pureza da criança adormecida que todos guardamos em algum lugar. A corrente mediúnica caberia tentar afinar bem cada qual seu instrumento, para que a orquestra do plano físico pudesse se harmonizar tanto quanto a do plano espiritual. Graças a Deus.